Funding for this program is provided by Annenberg CPB. O nobre em seu castelo, o clero em sua igreja, o camponês em sua cabana. Um modelo social simples que duraria séculos. Mas embora fosse bem sucedido para restabelecer a ordem, o mesmo modelo alimentaria os fatores que drenariam suas forças. A ordem feudal, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. No último episódio, vimos como era a sociedade feudal na Idade Média, com vassalos jurando lealdade a seus senhores e lutando por eles em troca de um pedaço de terra, e os camponeses que nela habitavam. Por um lado, havia uma aristocracia de senhores e vassalos que possuíam propriedades. E por outro, os camponeses, ou servos como eram chamados, que forneciam todo o trabalho e em troca recebiam uma permissão temporária para permanecer vivos. Mas havia também uma terceira classe, o clero, que era parte integral da estrutura de poder feudal. A igreja estava indo muito bem. Recebera terras e tesouros. E administrava sua riqueza com mais continuidade que os proprietários seculares, que variavam em qualidade e geralmente estavam fora, roubando algum outro senhor. A igreja jamais morreu. E assim tornou-se mais rica e liderou um novo renascimento cultural por volta do ano 1000. Esta é a época descrita por um monge na Borgonha, chamado Raoul Glaber, que não apreciava muito sua época, mas disse que o tecido das igrejas fora refeito. E todas as nações da cristandade brigavam entre si sobre quem deveria orar nos prédios mais bonitos. As igrejas das quais Glaber fala são do chamado estilo romano, ou romântico. O gótico foi inventado apenas um século depois. Mas elas são fantásticas, e enquanto a construção religiosa progredia, o mesmo acontecia com o pensamento religioso, ou melhor, o do clero sobre assuntos públicos. E isto produziu um novo modelo social, mais realista que o anterior, que tinha o rei como um homem de paz no centro da sociedade, protegendo todo o resto. Embora o clero ainda considerasse o governante cristão importante, agora ele era parte de uma sociedade cristã mais ampla, dividida em 3 categorias sociais, cada uma com uma função em particular. Os homens que oravam, os homens que lutavam e os homens que trabalhavam. Neste modelo, o espiritual é superior ao temporal, e a espada
é superior à enxada. Alguns rezavam para salvar a alma. Outros lutavam para salvar os corpos e as propriedades da comunidade. E ambos mereciam ser sustentados pelos trabalhos de outros. Assim, abaixo havia os camponeses, trabalhando para alimentar a todos. Era um modelo simples, e sua simplicidade o manteve vivo por muito tempo. O modelo também proporcionava a justificativa para a inatividade, fazendo-o parecer honrada, e representando o trabalho braçal como desonrado, o que era quando o modelo foi concebido. Os que podiam, oravam ou lutavam, e os que não podiam, trabalhavam. Assim, a produção era uma atividade vulgar, e os nobres e os santos eram inativos e não produtivos. Pode-se argumentar que isto era contrário à tradição cristã, pois Cristo era carpinteiro. E algumas ordens monásticas, como a de São Benedito, exigiam o trabalho braçal. Como diz o ditado em latim, laborare est orare, trabalhar é orar. Mas a verdade é que as únicas razões pelas quais as ordens monásticas recomendavam trabalho era, primeiro, para evitar o tédio, durante o qual a mente poderia vagar em direções perigosas. E segundo, para ensinar humildade, exatamente pelo fato de o trabalho ser uma experiência humilde. Na melhor das hipóteses, o trabalho era um incentivo ao empenho espiritual. Sua tarefa era auxiliar na oração e contemplação para que pudessem prosseguir sem dificuldades materiais. A produtividade não era a preocupação das mentes nobres, e esta seria uma noção que deixaria sua marca na sociedade e cultura ocidentais. Além disso, o modelo tripartite de clero, nobre e camponeses, que pretendia representar a ordem, na verdade criou atrito, amargura e hostilidade, geradas pela relação de poder que descrevia. Percebendo o atrito, a Igreja tentou minimizá-lo, propagando a noção de que a ordem social era baseada em cooperação e serviços mutuamente prestados. Este quadro, intitulado Alegoria do Bom Governo, do artista Lorenzetti do século XIV, reflete a ideia de cooperação e independência. O símbolo de justiça, paz, coragem, prudência, bem comum, magnanimidade, moderação e caridade apoiam-se sobre o povo unificado abaixo. E aqui temos a alegoria do mau governo, no qual Lúcifer é colocado ao centro e todos à sua volta são briguentos e egoístas. Na verdade, algumas pessoas cooperavam e serviam mais que as outras. Quando os bárbaros saíram da Europa Ocidental e esta começou a viver relativa estabilidade, os pântanos, florestas e terrenos desocupados deram lugar a vinhedos, pomares e campos. Novas vilas surgiram para limpar e cultivar as novas terras. O volume da produção continuou a aumentar. E como isto aconteceu num sistema que se prezava em arrancar o que podia dos trabalhadores na base da pirâmide social, a maior parte do superávit era transferida para os celeiros dos senhores e para suas mesas. O superávit estimulou o gosto dos senhores pelo luxo. E para satisfazer esta nova demanda, brotaram equipes de especialistas da indistinta massa de camponeses. Pedreiros, artesãos, comerciantes. E este renascimento da demanda por serviços causou o renascimento das cidades, onde acontecia a troca dos serviços. Centros urbanos foram insignificantes por vários séculos, mas nos séculos XI e XII, as antigas cidades renasceram e novas cidades mercantes brotaram em encruzilhadas, no cruzamento de rios e locais convenientes ao longo das estradas.
No final do século XII, a civilização ocidental, mais uma vez, havia passado por uma mudança fundamental. Fora rural por quase 1000 anos. E de agora em diante, teria como núcleos dinamizadores os centros urbanos. Tudo giraria em torno das cidades, riquezas, poder e criatividade cultural. Naturalmente, uma mudança tão profunda teve um impacto no modelo das 3 ordens e nas relações sociais que este modelo tentou estabilizar. Em cada ordem, o progresso material complicava a hierarquia social. Na igreja, o renascimento urbano enfatizou a ruptura entre as ordens monásticas rurais e os mosteiros. E, por outro lado, o clero urbano, que crescia ao redor da catedral da nova cidade. Entre os aristocratas, a crescente importância da economia urbana deu mais força aos senhores que controlavam os mercados às custas daqueles que viviam nos campos. Mas a maior revolução ocorreu não no topo, mas sim no terceiro nível, entre os camponeses. A mais baixa das 3 ordens tornara-se cada vez mais múltipla e diversa. Os camponeses ainda representavam a grande maioria, mas mesmo no patamar rural havia mais mobilidade. E alguns camponeses assumiram melhor posição em relação aos outros. Mas o contraste era mais forte nas cidades, com seus artesãos, artífices, pequenos comerciantes e principalmente com mercadores, que operavam em grande escala e que, em alguns casos, haviam se tornado príncipes mercadores. Organizações profissionais também desenvolviam-se, associações e fraternidades que defendiam os interesses de uma paróquia ou mercado, e corporações de mestres e estudantes das novas escolas que foram fundadas. Estas escolas surgiram primeiro em Bolonha e Paris, mas logo apareceram em todas as grandes cidades, funcionando sob patentes cedidas pelo Papa, o Imperador ou o Rei. A palavra universidade é um termo medieval para tais corporações independentes. Com todas estas mudanças, apareceu mais um conflito. Típico da luta entre a ordem antiga e as novas forças, foi o acordo assinado em 1215 entre João, rei da Inglaterra, e seus barões. Um acordo que chamamos hoje de Magna Carta, ou a Grande Carta. Quando João tornou-se rei, a administração real havia melhorado, mas não as finanças reais. Assim, João fazia os nobres, o clero e as cidades pagarem impostos. Ele transgrediu seus privilégios e, enviando oficiais para a coleta de impostos, levou o reino à beira da guerra civil. O único modo de evitar o conflito foi um acordo que descrevia os direitos dos homens livres, principalmente dos barões, claro, e do clero, mas também das cidades e dos mercadores. Este reconhecimento dos novos interesses era significativo, embora ninguém levasse a carta muito a sério na época, pois os acordos feudais sempre eram quebrados. Mas de suas cláusulas nasceram os direitos legais básicos dos ingleses e também uma instituição representativa chamada Parlamento, concebida para assegurar que o rei manteria sua palavra e não abusaria de seus direitos. Assim, este documento feudal reacionário, criado para proteger os interesses dos grandes, tornou-se a base de instituições ainda mais progressivas no futuro. Nesta época, na Europa, a atividade econômica em todos os níveis havia afrouxado antigos impedimentos, enfraquecido laços feudais e lealdades aos clãs nobres. Com a prosperidade, a Europa tornou-se mais aventureira, interessada em progresso material, acreditando que o mundo fora criado para o homem
e que o homem era espiritualmente responsável por dominá-lo. A época sugeria uma nova esperança para o sucesso pessoal e espalhava a espantosa ideia de progresso. A noção de que tudo realmente ficava melhor, de que a única esperança não estava apenas nos céus, mas na terra também. Era possível melhorar a vida trabalhando bastante, lutando bem e mostrando iniciativa nos negócios ou habilidade na administração dos assuntos de seu senhor. Uma boa indicação deste novo espírito era que a Europa passava de uma postura defensiva para uma ofensiva. Embarcou num tipo de aventura imperialista, característica de sociedades cheias de energia, vitalidade e autoconfiança. Entre os séculos XI e XIII, 8 grandes expedições partiram para recuperar Jerusalém e os locais sagrados aos infiéis turcos. A primeira cruzada, como estas peregrinações armadas eram chamadas, capturaram Jerusalém em 1099. E o resultante reino cristão de Jerusalém durou quase 100 anos. No entanto, no século XIII, o entusiasmo original morreu. A Quarta Cruzada, em 1204, supostamente direcionada contra o Egito, acabou capturando Constantinopla e criou um reino latino que durou 60 anos. Mas as pessoas perdiam o interesse. No final do século XIII, todas as fortificações dos cruzados na Síria e Palestina haviam caído. E Acre, a última, sucumbiu em 1291. A recaptura da Terra Santa dos infiéis foi certamente um fator crucial que inspirou as cruzadas. Mas havia outros interesses também. O mais importante era a determinação de reduzir as lutas e a desordem na Europa, enviando-as para outros continentes. Ou se isso não fosse possível, o espírito feudal poderia ser útil, direcionando-o contra os hereges cristãos em casa. Todas as heresias ameaçavam o monopólio ideológico da igreja e, portanto, tinham que ser exterminadas. Assim, os primeiros hereges cristãos foram queimados na fogueira logo depois do ano 1000 depois de Cristo. No século XIII, uma cruzada foi iniciada contra os albigenses, ou cátaros, os puros que viviam na área de Albi, ao sudoeste da França. Os albigenses eram uma ameaça séria, pois consideravam Deus e Satã, bem e mal, como iguais no poder. Tudo que fosse material, o mundo e a matéria, fora criado pelo mal. Isto incluía a estrutura política, o sistema feudal e também a igreja, pois ela advogava que a salvação era possível neste mundo. Assim, os albigenses ameaçavam a todos no poder. Não podiam ser tolerados e foram exterminados sem piedade. Os cruzados da Idade Média não discriminavam. Matavam europeus com o mesmo entusiasmo que matavam os não-europeus. Na verdade, após a tomada de uma fortificação albigense em Béziers, quando um soldado perguntou ao bispo como diferenciar os bons católicos dos hereges, o bispo foi claro: mate todos. Deus vai reconhecer os que são seus. Mas o tipo mais popular de cruzada era aquela para converter os infiéis estrangeiros, de preferência os que não estivessem muito longe. E se não se convertessem, seriam mortos e bons cristãos eram assentados em suas terras. A reconquista da Espanha dos árabes foi uma lucrativa campanha, concluída em 1492, e as expedições que a Espanha e Portugal enviaram ao norte da África e o outro lado do Atlântico para a América
também foram tipos de cruzadas. Assim, a tradição das cruzadas e a experiência colonial fundiram-se, assim como suas aspirações. Altos objetivos espirituais e baixos objetivos materiais. O desejo de sair de casa, de livrar-se de inimigos de fé, vigor, empreendimento e cobiça. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas tentavam afirmar-se, sem controle dos mais velhos e melhores, e principalmente da igreja. No século XII, uma profana cultura secular parecia emancipada da igreja, às vezes crítica da mesma, refletindo um novo público de pessoas urbanas, que queriam desfrutar de sua nova prosperidade e de senhores e senhoras que queriam desfrutar-se mutuamente. Em Colônia, na época a cidade mais importante da Alemanha, um poeta urbano escreveu uma canção cujo primeiro verso pode ser interpretado assim. O caminho primaveril eu percorro, direto para a gruta de Satã. Ignorando a virtude eu corro, vivendo uma vida tão vã. Não espero ao céu chegar, meu lema é ceder ao prazer, já que minha alma irá queimar, salvo minha pele, é o meu dizer. Deve ter havido muita gente que se sentia assim e não se importava em dizer o que pensava, o que nos diz muito sobre a mudança de espírito da época. Havia também novos jogos amorosos que podem não ter sido sérios, mas sugerem a emancipação das crenças religiosas de épocas mais restritas e hábitos mais suaves. Uma redescoberta de modos e galanteria. Tudo o que descrevemos como cavalheirismo. Um bom exemplo disto é um romance conhecido na época. Por volta do ano 1200, em algum lugar da França, um trovador, um poeta e cantor viajante, criou a história de amor de Aucassin e Nicolette. Aucassin, filho de um conde, ama e quer casar-se com Nicolette, uma criada, sem posição aparente, recém-trazida dos sarracenos. Aucassin deve casar-se com uma garota de sua posição, filha de um rei ou conde, e se ele tornar Nicolette sua amante, jamais entrará no paraíso, mas irá para o inferno. E esta é a sua resposta. O que tenho a fazer no paraíso? Não procuro lá entrar, a menos que tenha Nicolette, minha mais doce amiga, a quem tanto amo. Pois ninguém vai ao paraíso, exceto as pessoas que mencionarei. Velhos padres vão para lá, e velhos aleijados. E os miseráveis deformados que rastejam noite e dia perante os altares, e aqueles vestidos em velhas capas poídas, trapos e farrapos, que estão nus e descalços, e cheios de feridas, e morrem de fome, sede, frio e misérias. Estes vão para o paraíso. Com eles não tenho nada em comum. Mas para o inferno eu irei, pois para lá vão os finos servidores e cavaleiros, que morreram em torneios e grandes guerras. E os corajosos soldados e os homens nobres, com esses eu irei. E para lá também vão as alvas e graciosas damas, que têm 2 ou 3 amigos além de seus maridos. E para lá vai o ouro e a prata e as finas peles. E para lá também vão os menestréis e os poetas e os reis deste mundo. Com esses eu irei, para que tenha Nicolette, minha mais doce amiga, comigo. É possível ver aqui uma reversão de todos os valores aceitáveis. Enquanto seu pai recusa a ele a permissão para casar, Aucassin recusa-se a lutar na guerra que ameaça as propriedades de seu pai e as suas. Finalmente, pai e filho fazem um acordo. E Aucassin luta e vence, para descobrir que seu pai não mantém a palavra. Não,
Ele não deixará que Okassan veja Nicolette. E assim, Okassan liberta o líder do inimigo que fizera prisioneiro e pede que o mesmo o faça o maior dano possível a seu pai. Como veem, todos os valores aceitos, cristão, filial, feudal, são massacrados por uma loucura amorosa. Quanto às aventuras dos jovens, elas continuam. Perdem-se um do outro, encontram-se, beijam-se, casam-se e vivem felizes para sempre. E este é um ótimo ponto para terminarmos. No próximo episódio. Next time, a look at everyday life in the Middle Ages. Please join us then. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.